Eu quero estar funcionando também. Liga no celular, vai lá pra ver se tá escutando alto. O áudio. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador. Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe, meu Senhor. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, minha alma lava, Salvador. Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre. A paz do Senhor a todos os irmãos que está nos acompanhando já, né? Estamos aqui para transmitir a escola dominical, a lição de número 3, né? Os irmãos já estão chegando, né? Alguns irmãos já estão participando conosco ao vivo. Vamos escutar mais um hino, né? O hino de número 430, né? Para guardar mais irmãos para poder participar conosco, iniciar a nossa aula. Então, vamos ouvir mais um hino. Logo após já iniciaremos, né, a lição de hoje, lição de número 3. Vamos ouvir mais um hino.
Já bati em tantas portas, com minha alma angustiada, e ninguém abriu pra mim. Pai, de madrugada eu não dormia, perturbações me invadiam. Cheguei a pensar, chegou ao fim. Pai, ó quanta dor é minha alma, ó por favor me dá a calma, Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito, vem socorrer-me, estou aflito, minha esperança está em ti. Cansado estava de sofrer, viver sem ti é não viver, é ilusão, é ser ninguém. Pai, fui escravo tanto tempo, igual palha levada ao vento. Assim fui eu longe de ti. Pai, ó quanta dor é minha alma, ó por favor me dá calma, Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito, vem socorrer-me, estou aflito, minha esperança está em ti. Aleluia. Irmãos, agora com mais irmãos participando, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para compreendermos, melhor, o grande plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Muitos irmãos aqui já participando conosco, irmão Josias, irmã Rejane, Ebenezer, a paz do Senhor aos irmãos, pastor Emanuel, irmã Cristina, Deus abençoe os irmãos que estão participando conosco.
e juntamente conosco, com todos os irmãos que têm participando, nós aprendermos mais da palavra de Deus. Nós devemos aproveitar esse período de dificuldade, de comunhão juntamente com a igreja, de participação com os cultos na igreja, aproveitar esse período de reclusão, de quarentena, para aprendermos mais da palavra do Senhor, para conhecermos mais, desse grande Deus maravilhoso que nós servimos. A lição que iremos tratar hoje é a lição de número 3, que tem como seu título Eleição e Predestinação. Os irmãos que já têm acompanhado essas lições iniciais desse trimestre, desse segundo trimestre, sabe que o assunto que tem sido tratado nessa lição é a carta de Paulo aos Efésios. Vai ser uma lição enriquecedora para a vida espiritual da igreja como um todo, mas também para a nossa vida individualmente. Tenho certeza que também essa lição, assim como a primeira e a segunda lição, essa também vai ser de grande elevo espiritual para as nossas vidas. O texto áureo da nossa lição de hoje diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática nos fala o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A lição bíblica em classe está registrada em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Os irmãos que tiver disponível a Bíblia Sagrada, acompanhem conosco para uma melhor compreensão. Está registrado o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Convido os irmãos, juntamente conosco, para levarmos a Deus uma oração, pedir a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a compreensão ampla da doutrina da eleição e predestinação. Convido os irmãos a fechar os seus olhos e orar conosco. Grandioso Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, na Tua presença, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia para com as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, mais da Tua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender com clareza os Teus desígnios, a Tua vontade. Pedimos a Ti, Senhor, que cada irmão, cada irmã que está participando conosco, que vai visualizar essa aula,
que ele possa ter uma compreensão clara do plano de salvação, do grande plano de salvação, do seu imenso amor para com as nossas vidas. Assim te pedimos, Senhor, continua conosco, continua nos ajudando, nos direcionando para que a nossa vida possa ser, Pai querido, exemplo nessa terra. Pedimos a Ti, Senhor, continua conosco em nome de Jesus. Irmãos, paz do Senhor aos irmãos que têm chegado, a Euziene Silva também participando conosco, vários irmãos participando. Eu peço aos irmãos que durante o vídeo, se acontecer algo que assim, ou o áudio não estiver chegando com clareza, ou o vídeo cair, ou a internet cair, me informe. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo ao vivo, então pode acontecer alguma falha e eu não perceber. Peço aos irmãos que vá me dando um direcionamento aqui para que tudo chegue da melhor forma possível. Que os irmãos tenham uma visualização, o áudio com clareza. Tá? Então, irmãos, nós já começamos a fazer a leitura Bíblica em Classe, já começamos a nossa lição e podemos perceber o seguinte, irmãos, essa lição de número 3 é uma lição de muita importância, né? É uma lição extremamente importante para a igreja, né? Vamos tratar acerca do estudo da soteriologia, que é a doutrina da salvação da humanidade. E o que percebemos muitas das vezes é que algumas pessoas ainda têm uma visão um pouco distorcida acerca, né, da doutrina da eleição e da predestinação. E muitas das vezes até quando ouve a palavra predestinação, ele já cria uma resistência a essa doutrina. Mas o que vamos ver é que a doutrina da eleição e predestinação é uma doutrina bíblica, né? É um termo bíblico, né? Como lemos tanto no texto áureo quanto na leitura bíblica em classe, podemos compreender que são termos bíblicos, não são termos inventados por homens. Então é um termo bíblico, é uma doutrina bíblica, mas algumas pessoas têm tido uma percepção equivocada quanto ao objetivo, né, dessa doutrina, com o objetivo da eleição e da predestinação. Mas nessa manhã nós iremos aprender um pouco mais, né, sobre essa doutrina da eleição e predestinação e vai esclarecer para nós o quanto Deus nos amou, né, o quanto Deus proporcionou a nós oportunidade de salvação. Então, que essa manhã nós possamos compreender melhor os propósitos de Deus para com as nossas vidas, o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, né? E logo no início da lição, clarear alguns termos que vão ser utilizados nessa lição. Por exemplo, o termo eleição, né? O termo eleição significa o ato de escolher. É o que diz mesmo a palavra, é o escolhido, é selecionar, é eleger, é separar alguém, é eleger alguém, é escolher alguém. E predestinação, seu nome também, né, o termo já diz muito. Predestinação é destinar com antecipação, né, é dar um destino antecipado, é traçar um destino antecipadamente. Então, esse é o significado das palavras eleição e predestinação, e nós vamos aprender nessa manhã, né, como nós já lemos na carta de Paulo aos Efésios, da aplicação dessa doutrina da eleição e predestinação, né, a aplicação bíblica desses termos. Né? Aqui não temos, o que vemos é que essas doutrinas da eleição e predestinação têm sido alvo de muitos debates, muitas discussões, debates às vezes sem um objetivo claro, sem uma eficácia ou sem um ganho para a igreja. Não temos aqui intenção de polemizar este assunto,
né? Não vamos aqui trazer assuntos que vai criar polêmica ou discussões sem sentido. O que vamos fazer aqui é uma aplicação dessa doutrina da eleição e predestinação, né, com base na Bíblia. Né? Eu vi até um pastor dizendo, né, que como Calvino e Armínio são os grandes precursores aí dessas doutrinas da predestinação e eleição, né? Alguns dizem calvinista, alguns outros dizem arminianos. Nós vamos dizer que nós somos bíblicos. Então, o que vamos trazer aqui nessa manhã não é ideias ou teologia de Armínio, nós vamos trazer aqui doutrinas bíblicas. Vamos entender a eleição e predestinação conforme a Bíblia nos ensina. Então, vamos aqui trazer essas doutrinas, mas, né, aplicando a Bíblia sem, vamos dizer assim, essa politização, é um termo que tem sido muito utilizado no nosso país, sem politizar, né, nem Armínio nem Calvino, mas Cristo, né, a Bíblia. Então vamos trazer, né, um sentido bíblico, né, dessas duas doutrinas de extrema importância para nós. E a introdução diz o seguinte: a eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Então, como eu disse, né, antecipadamente, nós vamos trazer aqui, né, essas informações mais dentro da compreensão bíblica, da interpretação que a nossa igreja, a nossa congregação, vamos dizer assim, Assembleia de Deus, a linha de interpretação das Assembleias de Deus, que é uma linha bíblica, que é uma linha baseada na Bíblia, né? E nós iremos compreender melhor. E aqui, logo de início, né, o autor da lição nos traz uma diferenciação entre o termo eleição e predestinação. Né? São termos bíblicos, como eu já disse, não são termos, vamos dizer assim, termos semelhantes, eles se completam, na verdade, né? Um é consequência do outro, mas não são termos iguais, não é a mesma coisa. A eleição e predestinação não são a mesma coisa, e é o que nós vamos aprender nessa noite. Eu estou acompanhando aqui, irmãos, para ver se o vídeo está sendo transmitido, né? Mas eu imagino que esteja, né? Os irmãos vão me direcionando aqui. E no primeiro ponto da lição, diz o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então aqui nós vemos, né, o objetivo, né, da eleição. No primeiro ponto vamos tratar somente sobre a eleição e depois vamos seguir, né, no termo predestinação, as sublimidades, a importância da predestinação. Então aqui nesse primeiro ponto vamos tratar acerca da eleição. E aqui vemos que a eleição, né, ela foi planejada, né, antes, ou seja, antes do nosso nascimento, antes da fundação do mundo. O autor da carta aos Efésios, ele trata, né, desse termo, ainda na presciência de Deus. E o que quer dizer isso? Na verdade, presciência é o conhecimento antecipado, é o conhecimento antes que as coisas aconteçam. Na verdade, Deus, ele é presciente, ele conhece tudo que vai acontecer. Isso não quer dizer que ele determina tudo que ocorre. O homem tem livre-arbítrio para tomar as suas decisões, para tomar a sua decisão, o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho da salvação ou o caminho da perdição.
A presciência diz respeito somente ao conhecimento antecipado. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe quem vai ser salvo, quem vai escolher o caminho da salvação e quem não vai escolher o caminho da salvação. Portanto, será, condenado. Isso é a presciência de Deus, não predeterminação. Deus não predeterminou ninguém à salvação ou à perdição. Não predeterminou ninguém, não predestinou ninguém à salvação ou à perdição. Deus conhece, Deus é presciente. Na sua presciência, Ele sabe quem vai escolher a salvação e quem vai escolher a perdição. Mas isso não quer dizer que Ele interfere na decisão do homem. O homem tem livre-arbítrio para poder decidir por Deus ou não. Então, é o que veremos aqui. E no primeiro subtópico, nós temos a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Foi o que eu disse anteriormente. É escolha. Aos Efésios, no capítulo 4, primeiro versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, está registrado no versículo 4. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está registrado no primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então aqui vemos o autor nos trazer algumas importantes informações. Primeiro, ele faz 3 perguntas, que nós fomos escolhidos em 3 aspectos. Em quem fomos escolhidos? E aqui ele mesmo responde. A eleição está fundamentada em Cristo. Ao escolher salvar o ser humano, Deus resolveu que fosse por meio de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, nós só podemos ser salvos por meio de Cristo. Devemos ter isso bem claro em nossa mente. Deus escolheu salvar a humanidade em Jesus Cristo. Somente nele há salvação. A eleição, ela é cristocêntrica, ela é fundamentada em Cristo. Não há outro meio de salvação. Não há outra forma de salvação. Jesus mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a salvação. A nossa salvação está fundamentada em Cristo, ela é cristocêntrica. Um segundo ponto que o autor traz para nós é que a eleição ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Com relação à presciência que eu falei com os irmãos, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus já tinha elegido aqueles que seriam salvos, só que essa presciência de Deus não quer dizer que ele determinou quem seria salvo e quem seria condenado. Ele conhecia, ele sabia quem escolheria por Cristo, ele sabia quem aceitaria a Cristo. A presciência de Deus ele já conhece, mas ele não predeterminou ninguém à salvação e ninguém à condenação. E terceiro,
Qual a finalidade? Qual o objetivo de sermos eleitos? A finalidade da eleição é para sermos santos e irrepreensíveis. E nos tópicos seguintes trataremos especificamente com relação a esse ponto da santidade e irrepreensível. E aqui, logo no princípio, nesse primeiro subtópico ainda, o autor nos vem falar acerca da eleição. A eleição ela é coletiva, não existe eleição individual. A coletividade que é eleita, a eleição ela é corporativa, trata-se da eleição de um povo. Quem? A igreja. A igreja foi eleita. E a partir do momento que eu faço parte da igreja, eu estou dentro, dessa promessa, dessa eleição. Então, a eleição ela nunca é individual. Deus não elegeu eu individualmente. A igreja é o povo de Deus. A partir do momento, como dissemos anteriormente, ela é cristocêntrica. A partir do momento que eu reconheço a Cristo como Salvador, que eu faço parte do corpo de Cristo, aí sim, eu serei um eleito. Mas veremos mais à frente que essa eleição ela é condicionada. Depende de uma decisão minha. Eu vou decidir. É o meu livre-arbítrio. Eu tenho a opção de escolha. Eu posso decidir para a salvação ou para a perdição. E veremos isso mais à frente. Vários exemplos onde nós vemos na Bíblia Deus dando oportunidade de escolha ao homem. Oportunidade de tomar as suas decisões. Então, o que vemos é que a eleição, ela é corporativa, ela é coletiva. Só seremos eleitos se estivermos dentro da igreja, se fizermos parte do corpo da denominação, não de amor, não universal, não várias igrejas que temos hoje. Estou falando de igreja, o corpo de Cristo. Todos aqueles que estão fundamentados em Cristo, que reconheceram a Cristo como Salvador e o segue e é verdadeiramente cristão. Quando digo aqui verdadeiramente cristão, que se parece com Cristo. Então, a igreja ela é eleita. Só seremos eleitos se crermos em Cristo e fizermos parte desse corpo de Cristo, desse conjunto. E nós vemos isso, relatado na carta de Paulo aos Efésios por várias vezes, fazendo referência à eleição. Ô Pedro, irmãos, parece que a transmissão caiu, não sei se os irmãos ainda estão recepcionando. Eu recebi uma mensagem que a transmissão caiu. Deixa eu voltar a tentar a reconexão. Parece que caiu a transmissão, mas imagino que vai retornar. Não sei como que está, irmão, se retornou a transmissão. Parece que sim. Parece que retornou a transmissão. Algum dos irmãos, por favor, se puder me dar um direcionamento aqui, porque a transmissão caiu, não sei se ela retornou. Parece que sim. Parece que retornou a transmissão. Então, irmãos, como eu estava dizendo, a eleição ela é coletiva. E nós vemos isso várias vezes, Paulo falando à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 1, versículo 23, ele se refere a um corpo. Depois, em Efésios 2,14, ele se refere a uma família.
Efésios 2:19, ele refere-se a um edifício. Depois, no capítulo 3, versículo 10, e no 5:23, ele se refere à igreja. Então nós vemos que a eleição ela é coletiva, ela nunca é tratada individualmente. Paulo não fala individualmente a um ou outro, a Tíquico ou algum outro, olha, você foi eleito. Não, a eleição ela é coletiva, sempre tratando como um todo, um corpo, uma família, um edifício, uma igreja. Um corpo não é só um membro, tem vários membros, uma família da mesma forma. Então, Deus, né, elegeu o coletivo, e nós veremos que essa eleição ela é coletiva, mas ela é também universal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a salvação ela foi oferecida a todos, é uma salvação universal, é um chamado universal à salvação. E nós vemos isso em vários versículos na Bíblia, né? Em João 3,16, praticamente o texto áureo, né, da Bíblia, lá fala que Deus amou o mundo aqui, não o mundo físico, mas está falando da humanidade, de todos os homens. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem, aí é a condição, aí a eleição condicionada, todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a salvação ela foi oferecida a todos, a eleição ela é universal, ela é para todos. Em 1 Timóteo também vem falar isso, 1 Timóteo 2, versículo 3. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Em Tito também, nós vemos que o Evangelho contemplou a todos e não excluiu ninguém. Tito 2, versículo 11, é um versículo muito bonito, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Então aqui nós vemos, irmãos, que todos poderão ser alcançados pela graça de Deus. Todos poderão se salvar. É fato que nem todos se salvarão, mas não se salvarão por suas próprias decisões, por ter utilizado seu livre-arbítrio de forma errada, de forma equivocada. Mas o fato é que todos poderão ser alcançados por essa tão grande salvação. Se cogitarmos a possibilidade de Deus eleger apenas um ou outro, estaríamos dizendo que Deus está fazendo acepção de pessoas, ou seja, está selecionando uns à salvação e outros à perdição. E nós vemos Pedro dizendo em Atos, capítulo 10, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Nos versículos diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha a expressão que Pedro utiliza, aquele que em qualquer nação, ele está se estendendo a todos. Essa salvação, ela é ilimitada, ela não tem limite, ela é universal. Não resta dúvida disso. Há vários textos bíblicos que tratam acerca disso. Em Mateus 11, 28, os irmãos podem depois estar lendo. Mateus 11, 28, Mateus 18, 14, João 1, 7, Hebreus 2, 9. Tem vários textos bíblicos, irmãos, que podemos atestar e verificar que essa salvação é possibilitada a todos. Ocorre que, aqui vem o mas, né? Mas essa salvação ela é condicionada, essa eleição é condicionada. Ou seja, Deus
oferece a oportunidade a todos, está estendido a todos, mas depende de mim tomar uma decisão, se aceito essa salvação ou se não. Se eu tomar uma decisão no sentido de aceitar essa salvação, de crer em Jesus Cristo, eu serei salvo. Se eu não tomar essa decisão, infelizmente, o caminho é a perdição, né? E é o que veremos no segundo tópico, né? As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, é o que eu falei anteriormente. Né? A salvação ela é universal, ela não tem limite, ela é ilimitada. Ela foi o sacrifício de Cristo, ele atinge a todos. Ele possibilitou a todos a salvação, não há limites para ele. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Aqui está a condição. Ela é possibilitada, ela é estendida a todos, mas ela só é efetivada com arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então aqui, irmãos, nós vemos a condição para essa eleição. Ela não é uma eleição incondicionada, onde Deus, na sua presciência ou na sua, vamos dizer assim, capacidade de conhecer cada homem, ele elegeu alguns para a perdição e outros para a perdição. Isso é completamente contrário ao caráter divino de justiça, de amor. Então, essa eleição ela é condicionada, ela possibilitou a todos, ele estendeu o seu amor. O sacrifício de Cristo ele foi a todos, mas depende de mim tomar uma decisão, depende de mim optar por Cristo. E aqui o autor fala em arrependimento e fé. Então, quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, aí sim, essa eleição ela é concretizada, essa salvação ela tomou efeito em minha vida. Né? E aqui em 2 Pedro 3, versículo 9, fala que Deus não quer que ninguém se perca. A salvação foi para todos, para possibilitar a todos. Deus queria que todos se salvassem. Mas, infelizmente, alguns tomam decisões equivocadas, tomam decisões contrárias à vontade de Deus. Em 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus oferece a graciosa salvação para todos os homens, mas alguns, por utilizarem de forma errada o livre-arbítrio, optam por não se arrepender, não aceitar essa tão grande salvação. E nós vamos ver que, não aceitando essa salvação, o caminho é a perdição. Nós temos vários textos bíblicos onde informa justamente dessa questão do livre-arbítrio, a opção que Deus dá de escolha. Em Deuteronômio 30, versículo 19, tem um texto que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí vem o desejo de Deus: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então nós vemos aqui Deus dando opção de escolha ao homem. Deus tem possibilidade e o desejo de Deus é que escolhemos a vida, tu e a tua semente. Em Salmo 119, versículo 30, também nos diz isso. O salmista escolhendo, fazendo a sua opção de escolha.
E ele diz o seguinte: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Aqui o salmista utilizando o seu livre-arbítrio da forma correta, escolhendo Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 19 também. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aqui tem o se, é se quiserdes. Se quiserdes tomar uma decisão, se quiserdes aceitar a Cristo, se quiserdes seguir os preceitos divinos. Então Deus aqui oportuniza, a todos, mas ele não decide, ele não predestina ninguém à salvação ou à perdição. Em Romanos também nós temos um texto que trata muito essa questão do livre-arbítrio. Romanos 2, versículo 6 ao 11, eu vou ler. O qual recompensará cada um segundo o seu procedimento a saber. Ou seja, cada um vai ser recompensado de acordo com o seu agir. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Ou seja, os que decidiram fazer o bem, a vida eterna. Continuando o versículo. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então vemos aqui duas opções. Os que com perseverança procuram fazer o bem, a vida eterna. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedece à iniquidade. Então aqui tem duas escolhas, é o livre-arbítrio. É a opção que o homem tem, ele pode escolher uma coisa ou outra coisa, e Deus não vai interferir nisso. Mas o fato é que Deus quer que todos se salvem. Deus quer que nenhum se perca. Deus quer que todos se salvem. Mas depende de uma decisão minha, uma decisão sua, uma decisão daquele que às vezes está lá perdido, está no lamaçal do pecado. Ele precisa tomar uma decisão. Sabemos que o homem por si só não consegue se salvar. Ele precisa apenas de dar um passo bem pequeno. Ele precisa apenas de abrir o seu coração, porque Deus vai atraí-lo. Deus vai atraí-lo com sua graça, mas ele precisa de abrir o seu coração. Ouvimos muito em pregações evangelísticas que Deus é educado, Deus não arromba a porta, Deus bate. Depende do homem abrir, depende do homem aceitar essa maravilhosa graça, depende do homem aceitar Então, vemos aqui essa eleição condicional. No terceiro tópico, nós vamos ver qual é a finalidade dessa eleição. E aí nós trazemos o seguinte: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amonymos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então aqui vemos, irmãos, qual a finalidade, qual o objetivo da eleição? O objetivo, a finalidade da eleição é uma vida santa e irrepreensível. E aqui o autor já nos traz o sentido de santo. O santo é o separado do pecado. E eu quero trazer aqui duas aplicações nessa questão de santo. Paulo fala santo e irrepreensível. Santo aqui eu vejo num estado de pureza interior, por dentro.
E esse Deus conhece. Deus sabe quem é santo. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele consegue discernir os nossos pensamentos, conhecer a intenção do nosso coração. Então esse é um estado de santidade. É irrepreensível. Eu vejo isso como o exterior, o santo como o interior, o irrepreensível é o exterior. Quando somos santos, o nosso exterior, ele vai exteriorizar essa santidade. Passaremos a ser irrepreensíveis diante dos homens, no falar, no andar, no negociar, no comprar, no vender, na escola, no trabalho, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós exteriorizaremos essa santidade, tornaremos irrepreensíveis. Aqui, o santo não está querendo dizer que não pecaremos. Na Bíblia trata de santidade em 3 estágios. Ele trata no passado, fomos. É uma santificação como posicionamento. Na última lição do trimestre anterior, tratamos acerca da nova natureza do homem. Vemos lá que fomos santificados, fomos justificados. É uma santificação como posicionamento. Eu escolhi ser separado para Deus, eu escolhi ser exclusivamente do Senhor. Somos presente. Então, no passado fomos, quando aceitamos a Cristo. Somos é um processo de santificação contínuo. Estamos em contínuo processo de santificação. Como diz muitas placas, às vezes a gente vê alguma rodovia sendo recapeada, arrumada, está lá uma plaquinha assim, estamos em obras. E é justamente isso, estamos em obra, estamos em processo de santificação. Estamos buscando a santificação todos os dias. Hoje, mais santo que ontem. Amanhã, mais santo que hoje. Então estamos em constante processo de santificação. E seremos futuro. Então fomos quando aceitamos a Cristo. Somos hoje buscando a santificação. Seremos naquele grande dia do arrebatamento da igreja, onde experimentaremos a glorificação final, a glorificação completa da natureza humana, pois seremos revestidos da glória de Deus. E aí estamos num estágio de varão perfeito, que já não estaremos mais sujeitos a esse mundo pecaminoso. Então aqui vemos um constante processo de santificação. Precisamos estar em constante processo de santificação. Fomos quando aceitamos a Cristo, somos hoje, seremos naquele grande dia do arrebatamento da igreja. No segundo tópico, irmãos, vamos tratar acerca da predestinação. Então, nesse primeiro tópico, tratamos acerca da eleição. Desculpa, irmãos, tem mais um tópico, que é o quarto. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severa advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, até a glorificação final no dia de Cristo. Na verdade, esse quarto subtópico, o terceiro e o quarto, eles se completam. A vida santa e irrepreensível, obrigatoriamente, transformaremos em uma nova criatura.
agiremos de forma diferente, a nossa vida será transformada. É o que Jesus falou lá para o Nicodemos, né? Precisamos nascer de novo, precisamos mortificar o velho homem, precisamos tomar decisões com base nessa nova criatura. Esse novo homem nascido de Deus precisa ser diferente. Ele precisa tomar decisões diferentes do velho homem. Ele tem um novo estilo de vida. A sua mente é mudada, o seu coração é mudado, né? E eu vi uma exemplificação, eu achei interessante, que essa nova criatura é um estilo de vida. O autor aqui mesmo na lição ele fala. É um novo estilo de vida. E o que é um novo estilo de vida? Provavelmente os irmãos já devem ter visto algumas pessoas quando muda a sua forma de viver. Tem muitos que mudam, são hips, alguns são roqueiros, outros são cowboys. Isso altera toda a sua percepção do mundo, altera todo o seu comportamento. Ele passa a falar como roqueiro, ele passa a falar como hippie, ele vive como hippie, ele anda como hippie, ele conversa como hippie ou como roqueiro ou como cowboy. O fato é que ele adota aquela ideia como um estilo de vida. Quando nós aceitamos a Cristo e nos tornamos uma nova criatura, nós devemos adotar isso como um estilo de vida. Nossa maneira de falar vai ser igual a Cristo. Nossa maneira de comportar vai ser parecida com Cristo. A nossa vida por completo, a nossa maneira de vestir, de andar, de conversar, de se portar perante o mundo vai ser como Cristo. Somos cristãos, então o nosso estilo de vida tem que ser baseado em Cristo. Baseados em Cristo. Então, essa nova criatura diz muito respeito ao nosso comportamento, a como nós vamos comportar a partir do novo nascimento. E o nosso exemplo mais perfeito é Cristo. Então que a nossa vida, nossos comportamentos, nossos atos, nossas atitudes, todas elas sejam baseadas em Cristo, baseadas no comportamento de Cristo, que é o nosso exemplo perfeito. É o nosso maior exemplo de santidade, de pureza, de humildade, de sinceridade, de obediência a Deus. Então, seguindo no segundo tópico, temos o seguinte: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, já conversamos acerca do termo predestinação, quer dizer destinar antecipadamente. Os irmãos nós já tratamos acerca disso. E no primeiro tópico, vem tratar o seguinte: a predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, irmãos, aqui vemos acerca da predestinação. Nós já falamos que a predestinação é destinar antecipadamente, é dar um destino antecipado.
E nós vemos que a predestinação, o autor também traz isso, é da mesma forma que a eleição. Não existe predestinação individual. A predestinação, ela é conjunta, ela é a igreja, ou seja, Deus elege a igreja e predestina essa igreja a algum lugar, a algo. Então, a predestinação, ela é posterior à eleição. Primeiro, nós reconhecemos a Cristo como Salvador, escolhemos fazer parte do corpo de Cristo. A partir daquele momento, fazemos parte da igreja, fomos eleitos. A predestinação é o destino que Deus deu para a igreja. É aonde a igreja vai chegar, né? É aonde a igreja vai chegar. Qual é o destino da igreja? Qual é o destino que Deus quis dar à igreja, aos eleitos? E da mesma forma, a predestinação, ela também é coletiva. Não existe predestinação individual. É a mesma coisa da eleição. Deus faria acepção de pessoas se tratasse alguns de uma forma e outros de outra, se tratasse alguns para eleição e outros para predestinação. Ele estaria fazendo acepção de pessoas. A predestinação não diz respeito individualmente a mim ou ao irmão ou ao outro. Diz respeito ao destino que Deus vai dar à igreja. E nós vamos ver à frente qual é o objetivo da predestinação. O que Deus destinou a nós? Destinou a nós bênçãos espirituais. Destinou a nós sermos filhos por adoção. E o destino final da igreja, os irmãos sabem. E tem isso em mente com uma esperança viva, que é o arrebatamento da igreja, que é ir morar com Deus. Então vemos aqui que a predestinação é aonde vamos chegar, é onde a igreja vai chegar. Qual é o destino da igreja? Né? Então vemos essa questão. E outra coisa que o autor também traz, que a predestinação ela está condicionada a perseverarmos até o fim. Devemos, né, como dito anteriormente, manter uma vida de santificação, de constante santificação. Constante santificação. E assim, juntamente com toda a igreja, o nosso destino será a glorificação final. Morar com o Senhor, né, na glória. No segundo subtópico, vem falar acerca de um dos objetivos da predestinação. A que Deus nos predestinou? A que Deus predestinou a igreja? E nós vamos ver aqui no segundo subtópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Então aqui vemos a que a igreja foi destinada. Fomos destinados a ser filhos por adoção. E o autor aqui traz que não era uma realidade para os judeus, né? Paulo estava escrevendo, não era aos judeus, era aos gentios. Então não era uma realidade para os judeus, não existia isso, né, na cultura judaica, mas para os gentios sim. E nós vamos ver que Deus nos elegeu a filhos por adoção. E aqui o autor traz algumas
algumas coisas que era absorvida por esse filho adotivo. Ele traz aqui algumas situações, que é já no terceiro tópico, que são os privilégios da adoção. E aqui eu já quero tratar disso antecipadamente. Muitas das vezes, quando falamos em sermos adotados por Cristo, pensamos somente nas bênçãos espirituais, na nossa herança, no privilégio de sermos, filhos de Deus por adoção em Cristo. Mas aqui também temos algumas responsabilidades. E no Instituto da Adoção há algo curioso, que eu, estudando, Deus colocou no meu coração de passar aos irmãos. Uma das coisas que acontece quando dá adoção é o quê? Os pais naturais, vamos assim dizer, os pais que geraram aquele filho, eles perdem o poder pátrio sobre aquela criança. Eles perdem a autoridade sobre aquela criança. E, se por um processo judicial, ele é dado aos pais adotivos. Sendo assim, o pai adotivo tem total poder sobre aquela criança. Ele tem total controle da vida daquela criança, de gerir aquela vida, de conduzir aquela vida nos caminhos que ele entende como sendo corretos. E aqui trazendo uma aplicação prática para as nossas vidas com relação a essa passagem que está na Bíblia, mas que o autor trouxe para nós. Eu gosto de, nas escolas dominical, trazer algo bem prático para que nós possamos aplicar já de imediato e trazendo uma aplicação para nós aqui. Fomos adotados por Cristo, somos filhos por adoção. Deus tem o total controle das nossas vidas. Deus tem o total controle da minha vida e da sua vida. Você transferiu total controle do seu destino, da sua vida, das suas percepções a Deus. Deus gere a sua vida, Deus administra a sua vida, controla os seus atos, as suas atitudes. É algo que nós devemos pensar. E João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele traz algumas coisas interessantes. Diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo. O pecado, ele é a marca registrada dos filhos do diabo. Mas assim também a santidade é a marca registrada dos filhos de Deus. O mesmo João, na mesma carta, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nossa maneira de viver, nosso comportamento no trabalho, na escola, no comprar, no vender, na sociedade, com quem estamos parecidos? As nossas atitudes têm refletido a quem? Estamos parecidos com quem? E aqui tem um ditado popular muito conhecido e que podemos aplicar aqui. Não é um versículo bíblico, mas tem um embasamento bíblico. Um ditado popular muito conhecido: tal pai, tal filho. Os filhos se parecem muito com o pai. Em várias coisas, nas atitudes, nos atos, no falar, no andar, no estilo de vida. Como nós temos comportado? Parecemos com Cristo ou parecemos com as atitudes do diabo? Fazendo essa pergunta, para que nós possamos responder a nós mesmos, no nosso interior. Com quem eu tenho sido parecido? Com quem as minhas atitudes
tem se assemelhado. É uma situação que devemos pensar, irmãos, com clareza. Muitas das vezes falamos, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos por adoção de Deus, mas isso traz para nós não só vantagens, vamos assim dizer, traz para nós algumas obrigações. Traz para nós algumas obrigações. Nós não podemos dizermos que somos cristãos se não refletirmos o caráter de Cristo. Se não refletirmos as atitudes de Cristo, nos assemelharmos a Ele. É uma situação muito séria e que devemos pensar, né, qual tem sido o nosso comportamento. Com quem estamos parecidos? E aí, depois de você fazer essa pergunta, né, depois de você pensar um pouco, meditar nessa palavra, depois de pensar nas suas atitudes, se você tem buscado santidade ou se você tem buscado os prazeres mundanos. E você diz esse ditado: tal pai, tal filho. E aí você vai saber de quem você é filho. Se é filho por adoção de Deus ou se tem praticado pecado, tem praticado a injustiça e tem atribuído ao diabo o controle da sua vida, atribuído ao pecado o controle total da sua vida. Então, é um assunto de extrema importância para a nossa vida espiritual. No terceiro tópico, nós temos os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é, significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então é o que já dizemos no tópico anterior, né? Dizemos muita coisa deste tópico referente ao tópico anterior, né? Porque os privilégios da adoção, como o autor traz aqui nesse terceiro subtópico, nós conhecemos, nós sabemos. As vantagens de ser filhos de Deus são enormes. Mas as obrigações, muitas das vezes, nós nos resistimos a conhecê-las. Mas é necessário. É extremamente necessário. E aqui eu queria trazer um comentário acerca disso, né? Nós já tratamos acerca dos privilégios de ser filhos de Deus, são imensos, são enormes. Temos um novo nome, uma nova herança, um novo pai, um novo estilo de vida. Mas eu queria trazer também aqui uma aplicação para nós. O autor aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele traz uma expressão Abba Pai, e o autor da lição também trata acerca disso. Abba Pai. Alguns dizem que Abba Pai é papaizinho, paizinho, papai, pai. Vamos dizer assim, em alguns idiomas é somente pai. E aqui, vamos dizer assim, para o que eu quero trazer aos irmãos, aqui não é tão importante essa tradução literal do que significa efetivamente Abba Pai. Eu queria trazer mais a questão da intimidade. Intimidade com o Pai, intimidade com Deus. Somos filhos por adoção. O filho por adoção, ele tem os mesmos direitos do filho natural, vamos dizer assim. Eu quero trazer aqui com relação à intimidade, à
comunhão, a liberdade. E muitas das vezes, irmãos, nós nos chegamos a Deus em nossas orações com tanta formalidade, com tantos termos mirabolantes, tantos termos exagerados. Mas aqui nós vemos um termo Abba Pai. Se somos filhos, Deus é nosso Pai. Eu fico imaginando como que é, né, ser filho de um rei terreno, vamos dizer assim, ou de um presidente da república. Como que os filhos chegam a eles? Oh, excelentíssimo senhor presidente da república, ou vossa majestade, aos filhos de reis terrenos. Não, irmãos. Os filhos têm intimidade com o pai. Eles chegam e o abraçam com afeto. Chegam e o tratam como pai. E muitas das vezes nós chegamos a Deus com tantas palavras que às vezes nem compreendemos muito bem o significado. A nossa mente está tão voltada a formar palavras bonitas ou termos exagerados, e o nosso coração nem chega a se quebrantar verdadeiramente a Deus. Nosso coração não chega a reconhecer que Ele é nosso Pai, que nós podemos chegar a Ele com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades, e fica uma oração cheia de formalidade. Eu não estou dizendo que não precisamos ter reverência a chegar com Deus. Necessitamos sim de extrema reverência, respeito, humildade. Mas reverência não quer dizer formalidade. Vamos chegar a Deus com o coração contrito, reconhecendo a Ele como Pai, com intimidade. Vamos assumir a nossa condição de filho. Conte a Ele as suas necessidades. Chore aos pés do Senhor. Derrama o seu coração. Derrama as suas lágrimas. Muitas das vezes, o seu coração está tão contrito que você não precisa nem de falar. Deus conhece o seu coração. E o salmista, no Salmo 6, versículo 8, ele diz o seguinte: porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Vemos aqui, irmãos, que o salmista, ele estava chorando. Deus estava ouvindo o choro do salmista. Ele não estava falando. Mas Deus ouviu a súplica dele, ouviu o choro dele e aceitou a oração dele. Vamos chegar a Deus com sinceridade, com humildade, com reverência. Mas chegar a Deus como Pai. Conte a Ele as suas dificuldades, conte a Ele as suas necessidades, as suas dúvidas. Fala a Ele, mas fala a Ele com afeto, com intimidade, com comunhão. Fala a Ele com comunhão. Em Provérbios 3:32 tem um versículo que eu achei muito bonito. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Intimidade que é relacionamento, é afeto, é proximidade, é comunhão, é liberdade. Eu vi uma frase muito bonita. O autor chama John Bunyan, que diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Entendeu, irmãos? Na oração é melhor você chegar com o coração contrito, com o coração quebrantado,
a ponto de às vezes nem conseguir falar alguma coisa, do que você chegar com palavras bonitas, com expressões mirabolantes, expressões exageradas, mas o coração seco, o coração fechado a Deus. Deus conhece o nosso coração. Quando você estiver em extrema necessidade, em aflição, quando não conseguir, às vezes, nem orar, nem falar, Deus conhece o seu coração e Ele vai ouvir a sua súplica. Então, a aplicação que eu trago para nós aqui hoje, nessa manhã, somos filhos, fizemos a análise anteriormente, somos parecidos com quem? Tal pai, tal filho. Se somos filhos de Deus, chega a Ele com sinceridade, chega a Ele com intimidade, tenha comunhão com Deus, tenha liberdade com Ele, tenha liberdade com Ele para falar, para expressar as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas súplicas, mas chega com sinceridade. É um assunto maravilhoso para nós, irmãos. E se nós não acelerarmos, vamos ficando mais tempo do que o devido. No terceiro tópico, temos o seguinte: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. No primeiro tópico diz o seguinte: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então aqui, irmãos, nós tratamos um pouco de tudo já anteriormente acerca da predestinação. Os irmãos já entenderam que predestinação é o destino dado aos eleitos, é o destino dado à igreja. E o autor traz aqui essa relação predestinação e salvação. Nós já vemos que Deus não predestina ninguém à salvação individualmente. Deus não predestinou uns à salvação e outros à perdição. Nós já aprendemos que a eleição ela é anterior à predestinação. A eleição é quando reconhecemos a Cristo como Salvador, arrependemos dos nossos pecados e temos fé com Ele. A partir deste momento, nós somos eleitos e aí sim fomos predestinados à salvação. Mas Deus não predestina individualmente uma pessoa sem que Ele tenha a opção de escolha. Não existe predestinação à salvação e à perdição. Deus não predestina ninguém à salvação ou à perdição. Ele toma as suas decisões a partir do momento que é eleito, ele está predestinado ao céu. Então, se estivermos em Cristo, se fizermos parte do corpo de Cristo, somos predestinados à salvação. Somos predestinados às bênçãos espirituais, a filhos por adoção. Na Bíblia de Estudo Pentecostal tem uma ilustração que eu gostaria de trazer aos irmãos para que os irmãos possam compreender com clareza essa questão da predestinação. Eu achei interessante e eu vou trazer aos irmãos, eu vou estar lendo. Diz o seguinte: podemos comparar a igreja eleita a um grande navio viajando para o céu. Então a igreja é um navio com destino ao céu, predestinado a chegar ao céu.
Cristo é o capitão e piloto desse navio. Ele que está conduzindo o navio. Ele é o cabeça da igreja. Ele está direcionando esse navio. Todos que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé em Cristo. Todos que quiserem adentrar ao navio, é só ter fé em Cristo, confiar no capitão. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre um dos eleitos. E todos os que estão dentro desse navio estão predestinados a serem salvos. Deus convida a todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Quem aceitar o convite e entrar será salvo. Quem rejeitar será condenado. Então aqui uma analogia, uma ilustração com relação a essa situação interessante. O navio é a igreja, eleita, predestinada a chegar ao céu. Ela partiu e vai chegar ao céu, o destino dela é o céu. Jesus é o capitão, ele que conduz, ele é o cabeça. Então, para sermos eleitos, precisamos adentrar ao navio e, juntamente com todos os que estão ali, com a igreja eleita, chegaremos a um destino, ao céu. Só que para isso devemos aceitar o convite, se entraremos ou não no navio. Se entrarmos, seremos salvos. Se não entrarmos, estamos condenados, de acordo com a nossa opção. De acordo com a nossa opção. É o que diz em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o nosso destino vai ser traçado de acordo com as nossas atitudes. Se eu decidir a confiar no capitão, seremos destinados ao céu, estamos predestinados ao céu. E aqui, irmãos, com relação a essa questão da predestinação, eu sei que o nosso horário, né, está se estendendo um pouco, mas eu gostaria de traçar aqui um assunto que tem muita dúvida, né, tem muitas dúvidas com relação a esse assunto, e gostaria de traçar, porque tem muitos teólogos, algumas pessoas compreendem, algumas pessoas entendem que o destino dos homens já está determinado por Deus, que Deus predestinou alguns à salvação e predestinou outros à salvação. Mas nós já tratamos disso anteriormente e nós vemos que a salvação ela contempla a todos, ela não exclui ninguém. Acho que nós já lemos Tito 2:11, vou ler novamente. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens têm possibilidade da salvação. Está disponível a todos. Deus não predestinou uns à salvação e outros à perdição. Deus quer que todos se salvem. A graça de Deus se manifestou para todos. Se manifestou para todos. Então, deixar claro esse assunto, né? Porque é assim que nós compreendemos o plano de salvação. Ele é extensivo a todas as pessoas. É isso que nós vemos na Bíblia, é isso que nós vemos base bíblica. E ainda, um outro assunto com relação ao mesmo foco, com relação à predestinação. Alguns dizem que salvo uma vez salvo para sempre. Não é o que vemos na Bíblia. A salvação, ela está condicionada a permanecermos em Cristo. A permanecermos em Cristo, a continuar seguindo os seus passos. Em Apocalipse 3:11 diz o seguinte: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Em 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe que não caia.
Nós precisamos cuidar, nós precisamos de cuidar da nossa vida espiritual. Não existe predestinação onde dizem salvo uma vez, salvo para sempre. Não. A salvação, ela é diária, ela é santificação, é procurar a santificação, é estar em Cristo. Nós vemos vários exemplos na Bíblia onde fala desse perigo de se perder a salvação. Em 2 Pedro 2, versículo 20 e 22, eu vou ler com os irmãos. Pedro alertando acerca desse perigo de se cair, de se apostatar da fé. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, depois de ter aceitado a Cristo, de ter uma vida transformada, pelo conhecimento do Senhor, e tornou-lhes o estado pior do que o primeiro. Desculpe, irmãos, eu li e faltou uma parte. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, ou seja, foram libertos, foram salvos, aceitaram a Cristo. E aí ele continua: se vocês forem outra vez envolvidos nelas, ou seja, nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. O segundo estado, a sua queda, o seu retorno ao mundo vai ser pior do que você estava anteriormente. E aí ele continua: porque o melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Ou seja, é possível que se desvie, é possível que se perca a salvação. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E aí Pedro vem e traz uma ilustração, também no versículo. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz. E aí ele vem e fala o que diz o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então vemos aqui com clareza que precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos estarmos firmes em Cristo. Não sendo assim, podemos perder a nossa salvação. Podemos perder a nossa salvação. Não resta dúvida disso. Em Hebreus 12, 14, fala para nós estarmos em constante santificação. Diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já falamos, santificação é um processo contínuo. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E no segundo subtópico, quase que concluindo já a nossa lição, trata acerca de predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por ele. Então nós vemos aqui, irmãos, que a predestinação, a eleição, ela foi baseada no amor de Deus, no maravilhoso amor de Deus por nós. Deus nos oportunizou a salvação mesmo estando nós nos nossos delitos e pecados. Ele nos oportunizou a salvação. Foi movido pelo amor. Ele nos destinou ao céu, nos destinou à salvação, movidos por um imenso amor, por um infindo amor.
João 3,16 de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o amor de Deus para com as nossas vidas é imenso. Vamos valorizar esse maravilhoso amor, essa grande e maravilhosa salvação. Então, irmãos, concluindo já a lição, porque o nosso tempo já se foi, diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, irmãos, concluindo já essa lição, nós percebemos que podemos aprender muito com essa doutrina que tem sido disseminada de forma equivocada. Por muitos tem sido utilizados com objetivos contrários ao que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes trazendo um relaxamento espiritual na concepção que salvo uma vez, salvo para sempre. Outras vezes trazendo pavor a outros que não têm a certeza de ser eleitos ou predestinados por Deus. Mas o que nós aprendemos é que, na verdade, a oportunidade à salvação foi estendida a todos. A maravilhosa graça de Deus estendeu a todos essa salvação, esse chamado à salvação, que é um chamado universal, ilimitado. Então nós aprendemos sobre isso. E nós vemos que eleição e predestinação foi trago à igreja de Éfeso. E hoje para nós, como conforto, como consolo. Nós vemos logo no princípio da carta aos Efésios, no capítulo 1, Deus, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem falando das bênçãos espirituais que Deus tinha trago àquela igreja e para nós hoje também. E nós vamos relatar aqui 6. E o interessante é que, se vermos, elas foram feitas de 2 em 2. 2 oferecidas pelo Pai, 2 oferecidas pelo Espírito Santo, 2 oferecidas por Jesus. Jesus, ele nos deu a remissão e a redenção. Ou seja, o perdão dos nossos pecados e o resgate da nossa vida. Está registrado em Efésios 1:7. O Espírito Santo nos deu o selo e se fez penhor, ou seja, ele nos selou, ele nos marcou como propriedade exclusiva de Deus e se fez garantia por nós das bênçãos espirituais. Ele que garante, ele é o responsável por garantir as bênçãos espirituais. E o Pai nos deu a eleição e a predestinação. Nos escolheu e nos predestinou a sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a eleição e a predestinação são bênçãos espirituais dadas à igreja para conforto, para consolo, para nos tranquilizar, como demonstração de seu extremo cuidado e zelo para conosco. Mas para isso está condicionada a nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, a arrepender dos nossos pecados e termos uma verdadeira fé àquele por quem nós fomos eleitos, por Cristo, por meio de Cristo, por quem a salvação veio ao mundo. Então, que nós possamos compreender a eleição, a doutrina da eleição e da predestinação nesse sentido de conforto, de consolo,
mas que possamos também compreender a nossa responsabilidade por seguir uma vida de santidade, de fidelidade a Deus. Assim, é o que, nós trouxemos aos irmãos dessa lição de número 3. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que nesse momento de reclusão, de quarentena, você possa a buscar mais a Deus, a buscar conhecer mais a Deus. Mantenha a sua fé acesa, mantenha no processo de santificação, para que possamos chegar àquele momento maravilhoso do arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo abençoe a cada irmão, a cada irmã que acompanhou essa aula ou que vai assistir posteriormente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e permaneçam firmes em Cristo. Firmes em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu agradeço por você acompanhar conosco. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe. Fica com Deus.